Olá, crianças! Vamos começar mais uma aula de ensino religioso. Que maravilha! Para começar, eu quero saber se vocês conseguiram memorizar o desafio do versículo. Eu aposto que sim. Me conta, no 3, tá bom? Se prepara. 1, 2, 3. Muito bem! Parabéns! Vocês, são muito espertos. Conseguiram memorizar mais um versículo. Parabéns para vocês. E agora, vamos dar continuidade com a história que nós estamos conhecendo. A história de José. Essa história, vocês já sabem que ela está lá na Bíblia e foi uma história verdadeira, que aconteceu de verdade. Vocês se lembram que José, lá no começo da história, ele sofreu muito, porque os seus irmãos, eles ficaram com raiva dele, só porque José ganhou uma roupa do seu pai. José, ele ganhou aquela roupa porque ele era muito obediente, ele era um filho muito bom para o seu pai. Aí vocês se lembram também, né, o que foi que aconteceu? Os irmãos dele pegaram José, jogaram ele dentro de um poço e ainda por cima o venderam como escravo. Foi muito feio o que os irmãos de José fizeram com ele. Mas aí o tempo passou, José, ele foi lá para o Egito, ele conheceu Potifar, trabalhou para o Potifar por muito tempo. Ele conseguiu a confiança de Potifar, porque José sempre fazia o que era certo. E principalmente, José, ele confiava em Deus. Ele obedecia a Deus, fazia tudo para agradar ao Senhor. E por isso José, ele era tão querido por todos. Foi então que José, ele se tornou. O que foi que ele se tornou? Vocês se lembram? Olha só como José agora estava diferente. Agora José, ele era o governador do Egito, um homem muito importante daquele lugar. Aí vocês se lembram também que teve uma época que muitos lugares estavam sem comida. Não tinha comida em lugar nenhum, mas lá no Egito tinha. O papai de José, né? Vocês se lembram, o papai dele, Jacó, ele pediu para os seus filhos, os irmãos de José, irem lá para o Egito ver se conseguiam comida, ver se conseguiam comprar comida por lá. Para surpresa dos irmãos de José, quando chegaram lá no Egito, quem foi que eles encontraram? Vocês se lembram? Quem é agora que era super importante lá no Egito? Que era governador? Isso mesmo, José. Quando os irmãos de José chegaram lá, encontraram com ele. E ele era o governador muito importante. E José, crianças? José, será se quando ele viu seus irmãos, ele ficou bravo? Disse, não quero falar com meus irmãos não, porque eles me trataram mal. Não, José, ele acolheu seus irmãos. Ele foi muito bondoso com eles. José não pagou o mal com o mal. Pelo contrário, José tratou muito bem os seus irmãos. Deu comida para eles e ainda chamou o seu pai Jacó e os seus irmãos também para irem morar com ele lá no Egito, onde eles iriam ter comida, iriam ter todo o conforto na casa lá onde José morava. Que maravilha, não é, crianças? Nós podemos aprender muito com a história de José, principalmente a tratar bem e amar a nossa família. Apesar de alguns momentos a gente ficar chateado, acontecer alguma coisa ruim com o papai, às vezes com a mamãe, com os nossos irmãos ou primos, nós devemos sempre nos lembrar
que nós devemos amar a nossa família. E Deus, Ele espera isso de nós. Deus, Ele quer que nós amemos a nossa família. Pessoal, eu estava olhando aqui na minha Bíblia. Sabe o quê? O versículo que nós estamos estudando. Vocês conseguem encontrar na Bíblia, com a ajuda da mamãe, onde é que está o nosso versículo? Ele está lá no livro de Atos, que fica lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 29. E ele diz assim: devemos obedecer a Deus. Devemos obedecer a Deus. Esse versículo, ele é muito importante, porque ele nos ensina que quando obedecemos a Deus, nós também estamos amando a Deus. E isso é muito bom. E agora, eu quero que vocês olhem depois lá no cronograma qual é o nosso próximo desafio do versículo, tá bom? Dessa vez, vocês vão só enviar para a professora, tá bom? Porque essa é a nossa última aula de ensino religioso. E outra coisa, não se esqueçam de realizar a atividade que está lá no bloquinho de vocês, tá bom? É a última atividade. E vocês vão, pintar a família do Dudu. Olha que família linda a família dele. E eles se amam muito, igual a família de vocês e a família de José também. Toda família deve se amar muito, tá bom? Vamos agora finalizar nossa aula orando, agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma aula de ensino religioso e por todo esse tempo que pudemos aprender mais de Ti. Nos ajuda a obedecer e a amar a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, foi muito bom estar com vocês. Não só nesta aula, mas em todo esse tempo. Um beijo bem grande para vocês.